aí, tudo bem? Eu sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias. E nós estamos falando sobre negócios, gestão, empreendedorismo e hoje eu trouxe, segunda vez, dois amigos queridos aí, o Paulo Mancha e o João Paulo, para a gente falar um pouco de turismo dessa vez, né? É, o Mancha participou da temporada Longe de Casa, né? Que era para quem morava fora do país. E o João participou de uma temporada que falava de empreendedorismo. Então nós vamos fazer um crossover aí das temporadas e falar um pouquinho desse mercado que cada vez cresce mais aí. Eu tenho o prazer de ter dois amigos para falar deles. Amigos, quem vai primeiro aí por ordem? João, por ordem alfabética. Boa noite, meu amigo. Obrigado Pessoal, pelo convite. boa noite, Wesley, boa noite, Paulo Mancha, meu querido amigo. Eu vou fazer uma correção aqui. Na primeira leva, eu entrei na prateleira das pessoas normais e o Mancha entrou na prateleira das pessoas celebridades, né? Então, com a devida correção realizada, boa noite, prazer enorme. Vocês tinham que ver Só eu sei o alvoroço que esse cara causou em São Paulo, na NFL Brasil, Wesley. Só eu e os clientes do Turista FC que estavam comigo, né? Já que é para a gente falar de turismo, depois eu vou contar um pouquinho essa também. Esse Mas. assunto já crava uma faca no meu peito, depois eu conto a história. Boa noite. Mas. Bem-vindo, meu amigo, novamente. Boa noite Wesley, boa noite João Paulo, boa noite a todos. Aí são 2 horas a mais que aqui, agora mudou o horário, aqui são 6:02, né? O programa é gravado, né? Ou tá indo ao vivo? Não, é gravado. É gravado, né? Podia falar horário aqui, já entreguei aqui, não, tudo bem. É bom Enfim. falar, né? Porque aí o pessoal, se a gente falar alguma coisa que a gente não sabe, né? É dia É, 11 do 11 às 20 horas. Qualquer coisa que aconteceu depois disso a gente não sabe, né? é isso aí. Às vezes, né? Acontecia muito quando eu estava fazendo NFL lá, a gente gravava um programa, às vezes, que ia ser mostrado no sábado e a gente gravava na sexta de tarde, e entre sexta e sábado mudava tudo, mano. Nossa, o jogador se machucava, trocava o técnico, e aí o programa ia pro ar, tudo. E aí a gente ouvia os haters, né? Ah, que burro, não sabe que trocou. O programa foi gravado antes, gente. Enfim. Mas é um prazer estar aqui de novo para falar de turismo, para falar de empreendedorismo, para falar de futebol americano, para falar de culinária e até comentar a novela da semana. Ainda passa a novela? Eu não sei, faz 3 anos que eu saí do Brasil. Eu acho que essa coisa da novela perdeu um pouco, né? É, mas passa ainda. Acho que tem um público, Passa. É, né? Passa, mas acho que as duas coisas, né? Passa, mas perdeu um pouco mesmo. Acho que. que perdeu bastante, eu acho. Ainda tem um, perdeu bastante. Você sabe que eu acompanho no Instagram uma americana que é especialista em literatura, e ela recentemente ficou apaixonada pela literatura brasileira, Machado de Assis, tudo. Então ela está divulgando muito nos Estados Unidos a literatura brasileira, e agora ela ficou apaixonada por novela brasileira. Então ela está assistindo Avenida Brasil. E aí ela fica Começou contando bem. para os americanos da novela Avenida Brasil. Eu acho que eu, inclusive, vi essa pessoa aí. Daria para fazer uma viagem esportiva para assistir o Tufão fazendo gols, que era o protagonista. É verdade. É verdade. Eu falei que essa história da NFL em São Paulo cravava uma estaca no meu peito, e eu vou contar brevemente essa história, porque aí eu já jogo quicando para ti, João. Tá Porque bom, vamos lá. eu acho que não sabe da história toda, mas o João, logo que lançou ali o pacote, ele me mandou a mensagem, né? Falou: Ó, tem ali o pacote para ti e tal, se só querer. E aí eu falei: pô, eu vou para São Paulo, tenho família em São Paulo e tal. Eu falei: ah, João, eu não vou pegar a vaga de alguém que vai fazer um pacote completo contigo, eu vou só querer o ingresso, vamos dizer assim, aí não vale, né? O Ok. ingresso a cereja do bolo, que era o jantar com o Paulo Mancha, né? Esse aí você ia também. Aí eu peguei no dia lá de comprar o ingresso, entrei lá, acho que era 10 horas da manhã, 9h55 eu entrei na pré-sala ali, ok ali.
E aí todo aquele processo demora e sai e tal, e eu consegui. Depois de sei quanto tempo, eu entrei, escolhi os assentos, coloquei número de carteirinha de estudante, minha sobrinha ia comigo, tal, coloquei documentos, tal, cliquei em pagar, comecei a colocar os dados do cartão de crédito, aí sua sessão excedeu o tempo e eu saí da sala e fiquei sem ingresso, cara. Você não imagina o que eu sofri por uns, sei lá, uns 7 dias, assim, um ódio. Não tem noção. Eu acabei indo para São Paulo, né? Porque eu tava com a viagem marcada, tudo eu fui igual. Mas assisti na televisão só. Então, João, dito isso, agora você explica qual a importância de consultar um profissional e não querer fazer só. Esse evento, até essa temática aí foi um tanto quanto polêmica, né? Mas, enfim, a gente não precisa entrar em detalhes aqui agora, não é o objetivo. Mas o fato é que a gente, por seguir tudo como manda o figurino, isso é uma prática que quem acompanha a gente sabe que a gente não abre mão de forma alguma, só acessou os ingressos de hospitality, né? E isso naturalmente tornou o valor final de venda sabidamente mais caro do que quem acessou para comprar e quem conseguiu comprar no site, porque muita gente tentou e não conseguiu, né? E naturalmente os ingressos que essa venda antecipada era permitida eram os de hospitality, o que acabou sendo naturalmente, como de hábito, algo muito legal, porque sei lá, Paulo, acho que os 80% da galera que estava lá eram americanos, né? Se Paulo depois pode falar um pouco sobre um olhar um pouco diferente, porque eu, não que o Paulo não estivesse trabalhando, é claro que ele estava, mas a gente que está na tensão da operação em si é um pouco diferente, né? O nosso olhar. Lógico que a gente se diverte, a gente aproveita, mas sempre com uma preocupação muito grande. Então a gente conseguiu acessar de forma antecipada os ingressos hospitality e você tinha que fazer uma escolha se você queria ir para a festa do Green Bay ou para a festa do Philadelphia Eagles, né? Boa parte dos nossos clientes acabou preferindo ir para do Green Bay, né? Mais popular aqui no Brasil, aí o Paulo pode falar melhor do que eu. E o interessante era isso, assim, estou dando um chute aqui por alto, mas acho que pelos meus cálculos, uns 80% do pessoal que estava na festa ali eram americanos, o que deu um ar de originalidade muito legal à festa, né? Porque a gente conseguiu ver, na essência, como é que é ali um pré-jogo de americano, né? Aquela vibração deles, com o tempero brasileiro, é claro. Né? Então foi uma baita oportunidade. Acho que só ali foi o momento que o Paulo conseguiu, Wesley, ficar sem ser assediado. Foi só nesse momento. E olha que foi pouco, hein? Mas é isso, assim, para não me alongar muito, o objetivo é exatamente esse, né? É oferecer o conforto e o acesso para qualquer evento esportivo. E o nosso trabalho é exatamente esse. Muitas vezes isso implica, como foi dessa vez, né, em tomar risco. Significa ir lá e garantir, adquirir, porque muitas dessas empresas, principalmente as oficiais, eles não vendem um ou dois ingressos, você tem que pré-pagar uma quantidade razoável para você poder fazer negócio. E isso naturalmente significa tomar um risco e saber que você, caso não tenha sucesso nas vendas, que você vai ter que assumir o prejuízo, né? Aí já estou entrando um pouquinho na temática do empreendedorismo também, que tomar risco faz parte do show, né? Não tem muito como ser diferente. Então, mas graças a Deus foi um sucesso danado. Como o Paulo gosta de dizer, a missão do turista. Essa foi ele que criou sobre a minha empresa e eu me apropriei aqui, uso muito. Que a missão do turista você não é largar as pessoas dentro do estádio, né? É prover uma experiência completa. Felizmente, em São Paulo, por ser a cidade natal do Paulo, ele, poxa, exerceu, além de tudo, uma função de guia de turismo, assim, uma entrega muito fora da curva, muito acima da média, onde a gente pôde. Eu que vou a São Paulo a minha vida inteira, desde criança, por motivos familiares e depois profissionais, certamente a cidade que eu mais viajei na minha vida foi São Paulo, e eu pude ver São Paulo de uma forma que eu nunca tinha visto. E aí eu já deixo aqui um gancho para ele seguir. Você vê mesmo uma cidade que você
Tem plena convicção que você está careca de conhecer quando você contrata um guia de turismo profissional e que consegue te conectar com a cidade de uma maneira completamente diferente, a experiência é outra. E foi exatamente o que aconteceu. Gancho perfeito para eu passar para o Mancha, porque eu ousadamente vou dizer que para mim talvez a maior característica do Mancha é essa, né? Esse pluriconhecimento, né? Que para um cara que está acompanhando alguém que está fazendo turismo, o cara vai falar só esse prédio isso, esse prédio aquilo. Hoje mesmo estava vendo um vídeo do Mancha contar a história ali da Segunda Guerra e do pessoal do Canadá ali e tal. Então, o Mancha ele consegue agregar muitos conhecimentos diversos, né, nisso. Então, acho que isso aí é um diferencial muito importante para esse campo que o Mancha está explorando mais agora. Mas fala aí, Mancha, como é que foi essa experiência lá em São Paulo? Me judia mais um pouco. É. Ó, só para você ver que não foi só você que passou apuro. Eu, apesar de eu ter o meu ingresso garantido para o jogo pela Turista FC, pelo pacote de hospitalidade que a Turista FC adquiriu oficialmente lá fora muito antes, né? Para ter para os seus clientes, né? E eu tinha um desses ingressos. é, eu tinha familiares e amigos que queriam ir no jogo. Então, eu fiquei que nem você, ali tentando comprar o ingresso 4 horas ali esperando, mas eu não consegui nem entrar na sala de compra. Passei eu com celular e com computador os dois lá e não consegui. E o meu primo, que é torcedor dos Cowboys fanático e queria ver lá secar os Eagles, não conseguiu ir, né? E vou te dizer mais, não é só isso. Tem o meu grande amigo Eduardo Zolim, que é comentarista de futebol americano, né, num dos canais aí do Brasil que transmitem futebol americano, torcedor do Philadelphia Eagles, está na emissora lá há 10 anos, ele não tinha ingresso e nem credencial para ir. Não deram para ele nem ingresso nem credencial. E ele conseguiu um ingresso aos 46 segundos tempo, no 2-minute warning do jogo, ele conseguiu. Tô brincando, 2-minute warning, mas no dia do jogo, uma pessoa fez uma caridade e vendeu um ingresso para ele e ele conseguiu ir no jogo porque ele que é comentarista não estava conseguindo ir no jogo porque a emissora não deu ingresso para ele, nem credencial, nem nada. Então você vê que não foi só você, até gente de dentro da coisa penou. Quanto à experiência em si, foi sensacional, gente. Bom, o jogo foi maravilhoso, eu nem preciso entrar muito na temática do jogo, mas a experiência foi bacana. Eu fiquei feliz que deu tudo certo, não teve nenhum incidente. Os americanos estavam com muito medo de que ia ter assalto, ia ter não sei o que, fizeram muito. E acabou não tendo nada, nenhum grande incidente. A cidade de São Paulo estava um clima, uma vibe muito legal, cara, cheio de americano. Eu diria que lá no estádio, 30% era americano no estádio. Nas festas antes do jogo, como o João Paulo falou, na festa era 80% americano. E no estádio, uns 30% era americano, era muito americano. E a cidade estava cheia de americano. Onde você ia, tinha americano, né? E eles vieram, e muita gente ali veio para curtir mesmo. Eu fui para noite, né? Fazia tempo que eu não ia para o Brasil. Para quem não sabe, eu estou morando no Canadá há 3 anos. Então eu fui lá e aí eu fui visitar meus amigos nos bares. Eu chegava nos bares e estava cheio de americano, né? Então tava uma vibe muito legal na cidade de São Paulo. Deu tudo certo no dia do jogo. A NFL, vou dar uma alfinetada na Fórmula 1 agora. A NFL, ao contrário da FIA, escolheu um excelente momento para fazer o jogo em São Paulo, que é o começo de setembro, que é um mês que faz sol e a temperatura é agradável. Ao contrário da FIA, que sempre bota a porra da Fórmula 1 no pior mês. Tem 2 meses péssimos em São Paulo, que é novembro e fevereiro, que é os meses que chove pra cacete, chove muito, né? E a Fórmula 1 é feita na pior época possível ali da chuva. Mas enfim, na NFL não, tava uma temperatura gostosa, não choveu, tava tudo bom. Tinha fumaça, né, das queimadas do Brasil, mas isso estava no Brasil inteiro, né? E eu fiz, como o João Paulo falou, o Turista FC não te joga dentro do estádio, a gente fez uma experiência mesmo. Então, além da festa da NFL antes do jogo, no dia seguinte ao jogo, que foi o sábado, a gente fez um city tour o dia inteiro por São Paulo,
com todos os clientes que vieram dos outros estados. E eu levei ali com o meu conhecimento da cidade, é a minha cidade, né? Eu fiz ali, tentei mostrar para eles o que há de legal, a beleza de São Paulo, né? E as experiências bacanas de São Paulo. Terminamos a noite numa cantina italiana. Então foi muito divertido. Aliás, a cantina italiana foi no dia anterior. Não, foi no almoço, desculpa. O Isso, o almoço foi na italiano, eu cantina sei que italiana sabe que é no almoço. e terminamos a noite num restaurante espanhol. Espanhol não, português. Português. Português e espanhol, né? Ele é ibérico. É ibérico, os dois. Ibérico. Tem as duas coisas no restaurante e foi uma delícia. Foi muito bacana, o pessoal curtiu muito. E assim, Wesley, eu diria que se existe uma tendência no turismo, né? É cada vez mais essa, o turismo de experiência, aquele turismão de você jogar a pessoa, tudo bem, ele existe e sempre vai existir porque ele é mais barato. Mas assim, quem tem um pouquinho mais, quem consegue um pouquinho mais de dinheiro, né, já fez viagens, fala assim, eu não quero mais essa coisa de, sabe, de fazer aquela coisa arroz, feijão que não tem nenhuma inspiração. Eu quero uma coisa que eu saiba que é especial. E isso que a gente fez e que o Turista FC está fazendo com tudo. Na Europa agora, eles têm o Guilherme lá. Porra, mano, é um negócio que eles estão fazendo lá é sensacional, cara. É outro nível, né? O que tem. Desculpa aí as outras agências de turismo brasileiras que fazem esporte, mas vocês ficaram lá atrás, né? A Turista FC subiu um degrau e vocês estão lá atrás. Porque é outra experiência, outra coisa. Não é levar o cara, se dá passagem, dar o ingresso e o cara vai ver um jogo da UEFA Champions. Não, é outra coisa, tá? Tem todo um acompanhamento, tem assessoramento, tem concierge, tudo isso junto, assim, uma experiência muito humana, sabe? Todo mundo, isso, só para finalizar aqui, que eu sei que eu tô me estendendo aqui, e sabe que italiano fala com a mão, então já tá até o ar circulando aqui. E uma coisa que eu sempre gosto de mencionar sobre os pacotes do Turista FC, desde lá de 2018, quando eu comecei. Quando acaba a viagem, tá todo mundo amigo, tá todo mundo com um grupo de WhatsApp, tá todo mundo combinando coisa. É outro esquema, é outro esquema. É bem isso. Até contribuindo um pouco com isso, no fim das contas, falei, minha viagem estava marcada, minha sobrinha, que eu acho que eu não sei se, eu acho que eu comentei com o Mancha da outra vez, eu tenho uma sobrinha aqui no Sul, que ela tem 24 anos, e ela assistiu o NFL um dia comigo em casa por acaso, e agora ela vem aqui para casa assistir, ficou, aliás, eu acho que ela está assistindo mais do que eu, inclusive. E Fórmula 1 também, talvez fora futebol sejam os dois esportes que eu vejo mais. E a Fórmula 1 era em março, acho, antes de ser em novembro, lá no começo. E eu acho que eles trocaram justamente por causa das águas de março, mas não funcionou. Trocaram para outro mês ruim. E aí eu falei, não, agora a gente já combinou, ela já tinha pedido férias lá no trabalho dela. Eu falei, vamos junto da mesma forma tal. E eu fiz isso um pouco com ela, né? Como eu sou da cidade, levei ela para passear, contei um pouco as histórias e levei ela aí num jogo do Corinthians. Que por coincidência foi o baita jogo, que foi o jogo do Corinthians com Juventude, que teve a apresentação do Memphis e tal. Então tive um prêmio de consolação, tive um bom. Foi um bom evento, assim, né? Não foi. E até para passar para ti, João, porque tem tudo a ver. Cara, essa menina, ela ficou enlouquecida com a experiência, cara, de ir num jogo. Tal. A gente foi cedo, tal, para conhecer o estádio. Essa menina, ela é meio gremista, assim, não. Vamos dizer, gremista não praticante, mas ela saiu do jogo que ela ficou dois dias sem falar de rouca, cara. Fez poropopó e assim. Então, para você ver como o esporte, né, é uma experiência, né, que mesmo alguém que não é tão ligado, ao entrar naquilo ali, lógico, eu municiei ela sabiamente antes, né, com algumas histórias, tal, expliquei mais ou menos como é que era, tal. Então foi uma experiência para ela muito legal. Agora, desculpe interromper, mas anteontem ou ontem eu estava vendo no Instagram vários jogadores, inclusive o Romário, tudo. Eles perguntavam para ele assim, qual é a torcida mais difícil de enfrentar? Todos falavam que é Corinthians, né? Todo mundo falava que era.
E o Romário fala assim: a pessoa pergunta para ele, mas e o Flamengo? Ele fala assim: não, a do Flamengo, ela é incrível quando o time tá ganhando, mas quando o time tá perdendo, não. O Corinthians, o time tá ganhando, tá perdendo, a torcida tá gritando lá, tá? Então, assim, você levou a sua sobrinha num jogo que foi ali, né? Botou a barra lá em cima, né? Porque torcida do Corinthians, vamos falar, vamos combinar que é difícil, né? Não, e depois, aí até os familiares aqui ficaram enchendo o saco, né? Porque, ela meio virou corintiana, né? E aí o pessoal, não, mas não vamos aceitar, não sei o quê. E aí levaram ela num jogo do Grêmio, foi Grêmio e Atlético Goianiense. E eu tava nesse jogo também, porque minha esposa quis ir. Só que a gente tava Eu vi. em lugares diferentes do estádio. Ela foi com um outro pessoal lá. Cara, a torcida do Grêmio que me entenda o que eu vou dizer aqui, né? Porque é bem isso, assim. Você vai arrumar de não sair na rua amanhã, hein? Ou não, porque eu tenho um respeito muito grande pelos times daqui. Porque eu acho que eu comentei isso no teu programa, na tua participação. Falou. Por estar aqui no canto do país, o número de torcedores e tal, o que os times daqui conquistaram é muito. Sensacional. Então eu tenho muito respeito. Significativo demais. E não quer dizer que eu vou comparar as torcidas, porque isso realmente não tem como. Começou o segundo tempo do jogo e minha esposa do meu lado, ela não viu que começou o segundo tempo porque o estádio estava silêncio. E aí eu mandei para minha sobrinha lá do outro estádio e falei, e aí? Aí ela me respondeu, ela falou, é bem sem graça. Então, assim, eu criei realmente um problema, porque ela agora está com uma base de comparação realmente muito diferente. Sarrafo levando. Sarrafo tá alto. Mas, assim, independente disso, ela curtiu e tal, porque jogo de futebol e show de rock, na minha humilde opinião, são das melhores coisas da vida, né? Mesmo que você não torça para aquele time, eu acho muito legal. Fantástico. Infelizmente eu não vou para o Paraguai também, né? Mas é a vida. Eu tava doido para te levar para o Paraguai, mas ficou muito legal isso e fazendo aqui apenas alguns adendos, né? O primeiro, vocês falando isso, me está gravando aqui dia 11 de novembro. Ontem, dia 10 houve a segunda partida da final da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Flamengo. E assim, enquanto gestor de uma empresa que opera turismo esportivo, assistir aquelas cenas, assim, é a pior coisa para o nosso produto e é muito difícil você conseguir consolidar na cabeça das nações latino-americanas o conceito de sportainment, né, que é o esporte entretenimento, enquanto esse tipo de coisa continuar acontecendo. Né? O Paulo, a gente sabe que briga tem em qualquer lugar, né? Lógico que o americano trata isso de uma forma um pouco diferente, mas o futebol em geral, se a gente ficar aqui querendo tapar o sol com a peneira que não existe na Europa, é claro que existe. E aí eu vou entrar apenas com uma opinião aqui de quem é um entusiasta disso. Assim, enquanto a gente não passar a punir efetivamente as pessoas que executam os atos, não vai adiantar nada. Não vai adiantar interditar a arena, não vai adiantar deixar o Galo jogar 20 jogos de portão fechado, não vai mudar absolutamente nada se abrir e as mesmas pessoas estiverem lá fazendo as mesmas coisas. Então, assim, essa é uma bandeira que a gente levanta e muita gente pergunta, né? Pô, por que vocês não focam mais aqui nas coisas internas? Era o que eu mais gostaria de fazer, né? Mas a gente precisa ter muito, assim, dependendo do jogo que você for, é quase uma operação de guerra, né? Você para levar um grupo de 200 pessoas e tal, você tem que pensar. Na final da Libertadores aqui no Rio ano passado, foi o nosso maior aparato de segurança da história. Assim, o clima muito ruim entre as torcidas do Fluminense e do Boca, vários episódios de violência no decorrer da semana. Então, assim, enquanto a gente chega numa final de Champions ou num Super Bowl, que eu já tive a oportunidade de estar com o Paulo, e que a cidade está respirando aquilo essa semana, aquela semana de uma maneira altamente positiva, a gente viveu aqui no Rio o extremo oposto, as pessoas com medo de estar na rua durante a semana para não ter problema. Então, assim, eu sei que é muito difícil, é um tema até certo ponto polêmico, mas que a gente não tem como deixar de tocar quando você olha para isso sob a ótica de produto, né?
Então, essa é a primeira coisa. E a segunda aí, falando já de um lado positivo, só para devolver para o Mancha, algo que me chamou muita atenção, e como o Mancha disse que a gente sai amigo e sai mesmo, né? É da maior parte dos grupos, isso me deixa muito feliz. A surpresa, a grata surpresa que eu tive, aí o Mancha pode falar um pouquinho melhor, até sobre a ótica de quem estava ali fazendo o guiamento e tal, e o acompanhamento, a curadoria e tudo mais que ele fez, que foram duas mulheres sozinhas, né, Paulo, que compraram o pacote. Uma do Sul, aí sua praticamente conterrânea, Wesley, de Porto Alegre, a Regina, e a Francisca a Francisca Viviane lá de Fortaleza. Então, assim, você vê como quando se viabiliza uma estrutura mínima para a pessoa estar, você vê como não deve ter demanda represada de mulheres que eventualmente deixam de ir a estádios porque eu tenho medo de ir sozinho, eu não tenho quem vá comigo, né? Então, assim, sob a ótica de criação de novos produtos e enxergar o mercado de uma maneira mais clara, essa experiência da NFL Brasil serviu para abrir muito a minha cabeça, assim, porque enquanto a turma do marketing está falando da criação da persona, né? Quem é a persona desse produto para a gente poder impactar com as campanhas, enfim. Não vou entrar nessa parte técnica, mas existe isso, né? Você vai falar o que para a NFL? Um homem entre 35 e 60 anos, aí já tem que focar num cara que esteja numa situação financeira mais folgada para poder pegar um hospitality e tal. E de repente você se depara com isso, né? Então, foi muito legal essa parte também, né, Paulo? Acho que, pelo menos, a gente acabou não conversando Ah, sobre isso foi, depois, mas foi sensacional, porque isso mostrou, assim, esse evento da NFL ele mostrou uma coisa assim, é, yes we can, né? Nós podemos, né? Podemos fazer um negócio direito, né? Porque você vê, não deu uma briga, não teve um problema, foi tudo legal, veio mulher, foi um evento de nível internacional, né? E isso que o João Paulo falou das mulheres vindo sozinhas, isso coaduna muito com o que eu vejo aqui no Canadá, né? Uma vez eu fui num jogo de hóquei aqui em Toronto e eu fiz a experiência, assim, eu falei, eu vou contar 100 pessoas aleatoriamente, vou ver quantos são homens e quantos são mulheres. E deu 52 mulheres e 48 homens, né? Numa arena de hóquei aqui. Tudo bem, talvez ali fosse. Mas assim, era mais ou menos a metade, né? E então isso é muito bom ver. E a gente precisa começar a ir nesse sentido, tá? Aqui eu vou falar até de uma forma mais ampla, falando do turismo, né? Eu aqui no Canadá eu trabalhei 2 anos em vinícolas e então todo dia eu atendia pessoas e pessoas do mundo todo, né? Mas principalmente canadenses e americanos. E eu conversar com eles, eles percebem o meu sotaque e perguntam de onde você é. Eu falava que era do Brasil. E aí o papo evolui para falar do Brasil. E muitas vezes o papo caía na questão assim de turismo, né? E de por que eles deveriam ou não deveriam ir para o Brasil. E eu ouvia muito, mas muito, o tempo todo eu ouvia dois argumentos do pessoal. Eu tenho medo por causa da segurança, por causa da violência, e é mais caro do que ir para o Caribe, é mais caro do que. Então, assim, por que que eu vou gastar mais dinheiro para ir para um lugar que eu tenho medo que posso ser. Então, enquanto a gente não equacionar a questão da segurança no Brasil, o nosso turismo vai ser interno, vai ser sempre fraco. E quando eu digo fraco, eu vou dar um número para vocês. Eu moro aqui a 20 minutos de Niagara Falls, da cidade de Niagara Falls. Cidade. Ela recebe 14 milhões de turistas por ano. O Brasil inteiro recebe 7 milhões. Tá? É isso, né, João Paulo? Continua por aí, 7. 2023 fechou em 7 milhões. 7 milhões. Quer dizer, o Brasil inteiro recebe metade do que a gente recebe aqui na Agra Falls em um ano. Tá? Por quê? Porque é longe, então a gente. E longe não tem jeito, a gente não vai conseguir pegar o Brasil e mover ele pelo oceano para deixar mais perto da Europa e da América do Norte. Então a gente tem que compensar. E como é que a gente compensa isso se o país tem problemas de segurança, né? Isso é uma coisa que tem que ser equacionada. Eu não tenho a resposta para a questão geral do Brasil, mas para o esporte, se a gente fecha um pouco o nosso foco e pensa em eventos esportivos, a gente começa a achar algumas soluções, né? É só olhar o que foi feito na Inglaterra. Eu visitei Liverpool lá e vocês sabem como eram os hooligans na década de 80 e 90, né? E lá, mano, você entra em Anfield, aliás, todos os estádios hoje,
Tem a câmera lá com reconhecimento facial. E o cara que é hooligan, ele não pode entrar, ele tem que se apresentar na delegacia na hora do jogo. Isso acabou com o problema lá, acabou, né? E acabou, pelo menos melhorou muito o problema lá. Em vários países da Europa foi isso. Então, uma coisa é tecnologia, é vontade pública de usar tecnologia, de usar novas metodologias, de aplicar dinheiro. Outra coisa é os próprios times trabalharem com isso, né? E outra coisa tem que vir de dentro de campo. Esse, eu acho que talvez seja o primeiro passo. Tem que vir de dentro de campo, do atleta, principalmente dos atletas e dos times. Enquanto a gente vê atletas se jogando no chão, tentando enganar o juiz, tentando fazer a torcida ficar nervosa com o árbitro, vai dar, desculpe o meu francês, merda, vai dar merda. Então a gente precisa educar os atletas para que eles percebam que eles têm uma baita responsabilidade nessa guerra de torcida, nessa coisa toda, né? Eles têm que fazer isso. Então, eles precisam parar com isso, né? Essa coisa de tentar inflamar a torcida contra o juiz, né? Então, eu falei, é uma coisa multidisciplinar. Tem que ter várias, tem que vir de vários lados, do poder público, dos times, dos jogadores, de todos os lugares. Mas precisa começar com os jogadores. É o mais fácil. O mais fácil é começar pelos jogadores, né? Eles pararem de joga-joga, de querer inventar contusão, inventar, né, falta, porque isso inflama a torcida, isso cria briga, isso deixa as pessoas nervosas, né? Então, sei lá, eu acho que enquanto a gente não começar a atacar por todos os lados, não vai resolver essa questão. Não, é total. E isso que você falou por último, é uma coisa que eu, como um cara que gosta de esporte, eu gosto de esporte, eu não é uma coisa. Eu tenho meu time, eu torço pro meu time, mas eu gosto de esporte. Isso tem uma coisa que me irrita profundamente, é essa coisa de, no Brasil, o atleta do futebol, mas não só do futebol, mas do futebol que a gente assiste mais, tá sempre o tempo inteiro tentando enganar o juiz. Sempre tentando enganar. Sempre tentando. E aí, vez por outra, ele consegue. E aí, quando ele consegue, aí vira todo um clamor de que tem que trocar todos os juízes, que tudo é roubado. E aí o dirigente vai para a TV dizer que é roubado e não sei o que. Então isso realmente me dá uma preguiça, né? E o maior exemplo disso é o que a FIFA soltou aquela recomendação de não de só o capitão poder falar com o juiz. Cara, em qualquer lugar do mundo, ok, já era assim, funcionou, às vezes nem o capitão fala. Aqui no primeiro jogo, os caras trocaram de capitão 3 vezes durante o jogo. Então a gente está sempre achando um jeito de dar uma volta, porque o capitão primeiro tomou um cartão amarelo, aí ele deu a faixa para outro. Aí, onde você já viu num jogo trocar de capitão? Só no Brasil que acontece um negócio desse. Então é lamentável. Agora a questão toda de violência e infraestrutura do Brasil, né? Infraestrutura, porque o cara vai chegar no Brasil aqui, por exemplo, o cara vai chegar nos Estados Unidos, ele vai para Nova York, vai pegar um carro para ir, sei lá, para Boston, beleza, né? Agora o cara vai chegar aqui em São Paulo, pegar um carro para vir para o Rio Grande do Sul, aí ele já vai pegar estradas um pouco piores. Então, toda a questão de infraestrutura no Brasil, acho que impacta nesse negócio do turismo. Eu vou confessar minha ignorância, esse número que vocês falaram de 14 milhões em Niágara e 7 milhões no Brasil inteiro, beira o absurdo, né? Com um país desse tamanho, com tantas atrações, né? Que o Brasil tem, naturais, enfim. Acho que beira realmente o absurdo. Beira o absurdo quando você compara com a Argentina, por exemplo, que recebe muito mais e é tão longe quanto. Exatamente. Inclusive, as pessoas aqui no Sul vão muito para a Argentina, né? As pessoas aqui vão muito para a Argentina. Mas eu vou voltar a conversa ao contrário agora, eu vou voltar no Mancha primeiro para depois voltar para ti, Paulo. Porque eu quero entrar, ele já entrou na verdade, mas eu quero entrar um pouco no turismo convencional e isso que ele está fazendo agora lá no Canadá, né? Que eu estou acompanhando, lógico, eu acompanho pedaços, né? A gente não acompanha 100%, mas parece estar muito legal, né? Inclusive com essa coisa de agregar o conhecimento. Fala aí um pouco, Mancho, como que tá essa experiência aí dessa nova empreitada? Então, para quem não sabe, assim, só um resumo para quem não acompanhou minha trajetória, né? Quando eu decidi vir para cá,
em 2021, isso que eu estou fazendo hoje, em novembro de 2024, era o que eu queria fazer, né? Esse era o objetivo. Então, eu estou finalmente chegando no meu objetivo, tá? Eu sou jornalista de turismo desde 2003. E uma coisa que eu até escrevi outro dia, né, num post, é assim: a diferença entre um bom jornalista de turismo e um bom guia de turismo é apenas que um escreve e outro fala, tá? E isso é uma coisa que eu aprendi na Europa, porque infelizmente no Brasil, o João Paulo sabe disso, no Brasil a profissão de guia de turismo, ela foi muito, eu não consigo nem explicar o motivo, não sei se é porque pagavam pouco. Eu sei que, assim, no Brasil convencionou-se que o guia de turismo é um cara que não tem muita cultura, ganha mal e fala qualquer coisa, decora um textinho lá e vai no ônibus falando assim: aqui à esquerda é o Palácio não sei o quê, aqui à direita é o Palácio. Não que não haja bons guias de turismo no Brasil, mas eles não são a maioria, tá? Eu sempre fiz. Todas as viagens que eu fazia no Brasil, que eu faço até hoje, inclusive agora em setembro, eu fui aí para o Rio Grande do Sul. Eu faço questão de fazer city tour, aquele de ônibus, sabe? De bondinho, sabe? Seja o que for. City tour com guia. Eu faço questão, eu gosto de fazer. Eu gosto de chegar na cidade e a primeira coisa que eu faço é o city tour. Porque no city tour eu vou me orientar, vou entender a cidade e aí eu vou decidir os lugares que eu vou voltar depois. Assim, eu posso dizer que 70 a 80% das vezes eu fico muito frustrado e até irritado com os guias. Porque você vê que talvez não seja culpa deles, talvez seja uma coisa muito mal paga, então o cara faz de má vontade, enfim. Mas quando eu fazia reportagens na Europa, eu via outra coisa. Na Europa, você vê guias de turismo que são professores de história, professores de geografia, professores de língua. Geralmente o guia lá é um professor. E ele tem aquilo como uma atividade extra, ou quando ele se aposenta, ele vai fazer aquilo. Então são pessoas com uma cultura muito grande e que elas têm prazer de falar, de contar as coisas, de contar a história, né? Isso sempre me deixou muito fascinado, né? Pegava, eu ia fazer um tour em Portugal e tinha lá uma professorinha de 60 anos de idade que ia contando tudo para mim, falando do Brasil e de Portugal e relacionando, e apaixonada por aquilo, né? Em todos os países da Europa é assim. E eu sempre tive vontade de fazer isso, de aplicar isso. E quando eu cheguei aqui no Canadá, eu percebi que isso até existe aqui, mas existe na língua inglesa e para canadenses e americanos, né? Um, é, falando de empreendedorismo, né? A gente consegue o nosso sucesso às vezes em cima da falha dos outros, né? Então eu percebi que aqui existe uma certa falha, porque o canadense ele está muito focado na persona, como o João Paulo falou. A persona do canadense é o outro canadense, né? Então eu percebi assim que o latino-americano ou o falante de línguas latinas, quando ele chega aqui, ele não tem guias de turismo que fala a língua dele, e mesmo se tiver um canadense que fala um pouquinho, o canadense fala só a língua, mas a contextualização, a mensagem, não é para um latino-americano, não é para um brasileiro, para um colombiano. Eles falam como se estivesse falando para um canadense. E aí a pessoa não entende nada, a pessoa sai. Mas eu não entendi. Ele falou do domínio do Canadá, mas que era o domínio? O que que aconteceu em 1812? E por que que ele falou da Rainha Vitória? Entendeu? E eu cheguei e falei assim, cara, eu vou fazer um tour, né, uma agência de tour que contextualize, que faça o brasileiro ou outras pessoas, porque eu também tenho clientes do resto da América Latina, saindo daqui, saindo do meu tour, falando assim: nossa, cara, como eu aprendi coisa! Eu não sabia dessas coisas, aprendi um monte de coisa e coisas legais e interessantes. E aí eu uso, obviamente, minha verve jornalística para não ficar dando uma aula de história chata, mas pegando as coisas mais curiosas, interessantes, e muitas vezes aquelas que eu posso relacionar até com a própria cultura do Brasil, que é para as pessoas entenderem melhor, né? E é isso que eu estou fazendo. E assim, eu estou no começo ainda, em termos de negócio, né? Faz menos de 3 meses que eu comecei, mas eu posso dizer assim, que o produto já está muito bem sucedido, assim, porque 100% das pessoas que fizeram o tour comigo amaram, assim, deram 5 estrelas, né? Gostaram. Só falta agora eu crescer o volume, né, para que ele seja financeiramente viável e tudo mais. Mas assim, a fórmula é simples. A fórmula é simples, é fazer uma coisa amigável. É você
entregar uma coisa, não é fazer assim, não, vou cumprir isso aqui para que o meu chefe não me mande embora, até porque o meu chefe sou eu mesmo. Mas é entregar uma coisa assim, cara, eu vou fazer essa pessoa que está vindo no meu tour sair daqui outra pessoa, com outra cabeça, né? Eu vou mudar a cabeça dela, né? Isso é muito bom, isso é muito legal. E quando você consegue, você vê aquele brilho no olho da pessoa, a pessoa, nossa, a palavra que eu mais adoro ouvir é o nossa. Quando eu mostro um negócio assim, por exemplo, só para dar um exemplo prático aqui de Niagara, eu levo o pessoal aqui para ver um canal. Sabe um canal de água passando? Para ver um canal. Que 99% das pessoas que moram aqui passam lá e nem sabem o que que é. Aí eu chego lá e falo assim: outro dia tinha um navio da Petrobras aqui. O pessoal fala assim: hã? É, nós estamos a 1.000 quilômetros do oceano, mas tinha um navio da Petrobras aqui. Como assim, mancha? Aí eu explico que esse é um canal, o mais antigo canal, grande canal do mundo, construído antes do canal de Suez, do canal do Panamá. Ele liga o Lago Erie, nos Estados Unidos, ao Lago Ontário, que por sua vez está ligado pelo Rio São Lourenço ao Atlântico. Então entram navios do mundo inteiro e vêm aqui para minha cidade. E geralmente, quando eu vou levar o pessoal lá, eu dou uma sorte desgraçada e tem algum navio passando, né? Outro dia tinha um navio de cruzeiro francês passando lá. E a pessoa que estava comigo, ela soltou um nossa. Ela falou assim, nossa, pode? É um navio da França. O que que ele está fazendo no meio da América? Aí eu, pois é, por isso que eu trouxe vocês aqui, né? E aí eu explico tudo. Então, o nossa é a coisa mais legal do passeio, né? Bacana. João, você falou de passagem das mulheres, né? E eu anotei aqui na hora que você falou que tem um público novo, né? Tem um público novo do esporte. Por exemplo, a Fórmula 1 é um fenômeno, né? Porque eu realmente eu gosto de assisto muito Fórmula 1 e aí eu acabo que eu olho no Instagram ali, sigo a FIA, sigo alguns pilotos e sabe como funciona o Instagram, né? Então aparece para mim um monte de influencers, na maioria mulheres e muito jovens falando de Fórmula 1. Então tem todo um, por causa do seriado da Netflix lá, do Drive to Survive, criou todo um público novo e muitas meninas, cara. Impressionante como muitas meninas falando de Fórmula 1. Lógico que nem todas com uma desenvoltura ideal, mas assim, deu uma reavivada num esporte que estava quase morto, vamos dizer assim, né? Só a gente um pouquinho mais velho que ainda estava por ali, né? A maioria já estava. E com a NFL Eu sei, é mais ou menos a eu mesma. sei que, eu sei que o João vai responder isso, mas depois eu quero falar, tá bom? Não, mas aqui Pode falar, pô, mas é para falar agora, pô. Você Vai lá, primeiro, João. pô. eu queria te perguntar era sobre isso mesmo, essa influência, porque a NFL, apesar de não ter lá alguma coisa na Netflix que tenha trazido, mas tem isso também, né? Pegou um público jovem, assim, que curtiu e até, sei lá, achou legal e descolado, conheceu um esporte diferente, e tem um pessoal novo aí vindo, né? O, o seriado, né, logicamente guardadas as devidas proporções, pode falar. Não, eu esqueci de citar um outro, né? Que é o Bem-vindo ao Wrexham lá, que também é um fenômeno, né, cara? Aquela cidadezinha desse tamanho virou um negócio, todo mundo do mundo converge pra lá. Eu acompanho, Sim, acabei de assistir a terceira temporada, inclusive domingo assisti o último episódio. é verdade. Eu acho que isso se deve muito, naturalmente, ali, eu estou falando guardadas as devidas proporções. O seriado impactou, ou seja, você não está falando exclusivamente do produto, você está pegando o produto ali, que é a Fórmula 1, é a corrida, e você está dissecando aquilo de uma forma diferente, e talvez com isso fazendo com que pessoas que não são a persona especificamente tenham interesse. Que era exatamente o que esse nosso amigo aqui, que está conosco na sala, fazia nas transmissões. Nada diferente. Ele não estava ali, o Netflix, né, no seriado, ele não está ali para ficar falando quanto tempo, passar relatórios, né? Quanto tempo o piloto fez, isso que ele está mostrando. Eu gosto de dizer, ele não está te mostrando uma foto, ele está te mostrando um filme, né?
Ele E roteiriza. isso. E dentro das transmissões, era exatamente isso que esse cara aqui fazia. Foi exatamente isso que na hora que eu falei assim, pô, eu quero trabalhar com NFL, eu quero começar a trabalhar. Ali naquele momento, eu poderia ter pedido para o jornalista que me ajudou o e-mail de qualquer comentarista. Ele falou: você quer o e-mail de quem? Eu não sei se a pessoa vai te responder, mas o contato eu tenho de todos. De quem você quer? Eu quero do Paulo Mancha. Tá bom, o e-mail do Paulo Mancha é esse aqui. Por que o Paulo Mancha? Porque esse cara, quando você para assistir um jogo com ele não está falando só. Lógico que ele tem que falar de tática, ele tem que falar das jogadas, ele tem que falar quando ele considera que o técnico acertou, errou, ele tem que fazer isso. Agora, ele vai falar da história do esporte, ele vai contextualizar, ele vai falar da história do país, ele vai te mostrar o filme, não uma simples foto. E é isso que atrai o público não persona para o esporte. Eu não tenho a menor dúvida disso, até porque, se você puxa os depoimentos, a gente roda um NPS e a gente convida os clientes a fazerem uma avaliação no Google, né? E o depoimento, por exemplo, eu vou falar aqui porque é público, é só entrar lá e ler. Se você entrar no depoimento, no NPS é um que a gente acessa, né? E o público, só você entrar lá no Google e tem os depoimentos públicos e tem o depoimento da Regina, onde ela fala exatamente isso, né? O que a atraiu? Se eu não fosse o Paulo Mancha, tá, na curadoria da realização do roteiro e no guiamento, ela não estaria lá. Por quê? Porque ela queria conviver com aquele cara que nas transmissões mostrava para ela a história como um todo, né? A gente tem um cliente que teve com a gente no Super Bowl em 2020, o Rodrigo, também não se importa que eu fale, que fala exatamente a mesma coisa. Era um cara que, por N razões, ele poderia estar no Super Bowl do jeito que ele quisesse estar. E ele falou: não, eu vim porque eu queria viver em loco aquilo que eu via naquelas transmissões. Ele era a persona, ok, né? Mas essas pessoas que você não imagina que são seu público, você pode ter certeza que elas foram atraídas por isso. Não sei se era isso que você ia falar, Paulo. Se não foi, você, por favor, complemente agora. Não, era isso. A Fórmula 1 ela passou por um momento, ela veio num rumo em que ela estava se tornando uma coisa chata, entendeu? Mas chata por quê? Porque era um clubinho fechado de gente cada vez mais técnica, mais falando coisas muito herméticas, né? E esnobando quem não entendia aquilo, e era uma coisa cada vez mais assim, meu, você saber o diâmetro da porca da roda e, né? E quando é vendida para Liberty Media, a Liberty fala, não queremos isso, né? Isso tá fadado a morrer, né? E eu entendo isso, eu concordo totalmente. A Liberty pode até errar, enfim, mas eu concordo totalmente com isso. Eu sempre gosto de lembrar a maior aula que eu tive no jornalismo, que não foi na faculdade, tá? Quando eu me formei no jornalismo, meu primeiro emprego depois de formado, eu já trabalhava antes, mas o primeiro emprego formado foi na Editora Abril, como repórter da revista Super Interessante, que na época era a segunda ou terceira maior revista do Brasil em vendagem. A primeira era a Veja, e a Super, ela, mês a mês, ela disputava com Playboy e Quatro Rodas. Então dependia da mulher que saía na capa da Playboy ou do carro que saía na capa da Quatro Rodas. Era um mês era a Super, outro era a Quatro Rodas, outro era Playboy. Então era uma revista muito importante, vendia pra caramba. Tinha 300 mil assinantes na época, anos 90, que era muita coisa. E era uma grande responsabilidade escrever para Super Interessante. Era uma revista basicamente de ciência. E eu lembro que eu comecei a trabalhar lá, fazendo pequenas reportagens, notinhas, o pessoal gostou do meu texto, foi fazendo, aí foram me dando coisas maiores para fazer, e lá para o meu terceiro, quarto mês na revista, eles me mandaram fazer uma reportagem cuja principal fonte era um neurocirurgião que era pesquisador da USP. Então,
Falei, putz, neurocirurgião, meu. Aí eu peguei, estudei pra caramba o assunto antes de fazer a entrevista com o cara, preparei a entrevista, tudo, pá. Porque, óbvio, como um ser humano, eu morria de medo de passar vergonha na frente do cara, né? Então eu estudei muito o assunto e passei a entender mesmo ali o que eu ia perguntar pro cara. E fiz uma entrevista muito boa com o cara, longa. O cara me falou muita coisa, me explicou muita coisa. E eu voltei para a redação e escrevi minha reportagem. E mandei para o editor, achando que estava abafando. Aí eu vi, eu ficava olhando assim, o editor mexendo na minha reportagem, e eu vi aquele com a cabeça, mão na cabeça. Aí ele fazia assim, aí ele mexia alguma coisa, aí ele fazia assim, eu falei, eita, tem alguma coisa errada. Aí eu vi que uma hora ele levantou e foi para a sala do chefe, que era o Almir Gajardoni. Almir Gajardoni é um dos maiores jornalistas da história desse país, apesar do nome não ser muito conhecido. Foi um dos fundadores da Veja, foi um cara, tá vivo até hoje aí, mas tá bem velhinho hoje, mas é uma cabeça, sim, um dos melhores jornalistas que esse país produziu. E aí ele foi para a sala do Almir Gajardoni, que era o diretor de redação, e eu vi os dois assim lá no computador discutindo e falando. Aí, moro, o Cadu, que é editor, sai da sala e o Almir me chama. Paulo, vem aqui. Eu falei, vamos lá. Entrei na sala, vou sentar aí um pouco. Sentei. Aí ele perguntou assim para mim: para quem você escreveu essa matéria? Aí eu falei: pro leitor. Ele falou: não, você não escreveu pro leitor. Eu falei: como não? Aí ele falou assim: o que que a sua mãe faz? Eu falei: a minha mãe é dona de casa. Ela foi professora, né, primária, mas hoje é dona de casa. Ele falou: ah, então tá ótimo. Se a sua mãe lê esse parágrafo aqui, o que que ela vai entender? Aí um parágrafo falando dos neurônios com dendritos, impulso eletromagnético, extraglacial ártico, não sei o que lá, sabe? E eu li assim e falei, ela não vai entender nada. Aí ele falou assim, pois é, a sua mãe é o leitor, né? Você não escreveu essa matéria para o leitor, você só escreveu essa matéria para a fonte, para o médico que te deu a entrevista. Você escreveu para ele, você quis agradar o médico e os amiguinhos dele. E a gente aqui não está nem aí com a opinião do médico e dos amiguinhos dele. A gente está com. Aqui o que importa para nós é a opinião do público, das pessoas normais, das pessoas comuns, né? Que vão pegar essa revista e vão sentar no sofá de casa, no banheiro, onde for, e vão ler, tá? Então é para eles que você tem que escrever. Volta lá e refaz essa matéria. E essa foi uma das maiores lições que eu tive na minha vida. E essa lição eu apliquei a minha carreira inteira de comentarista da NFL. Porque toda vez que eu ia fazer um comentário, eu pensava assim: esse cara que está vendo o jogo aqui no domingo, com a bunda no sofá, ele trabalhou a semana inteira, ou estudou a semana inteira. Mano, ele não está afim de uma aula de física. Tudo bem, ele não está afim de ver só besteira, ele não está afim de ver só piada. Mas ele não está afim de uma coisa, de ficar vendo uma coisa que ele não vai entender, que ele vai ter que ficar fazendo um esforço mental. Não, mas peraí, ele falou o quê? Cover two, que vai, passe no flat e rota cruzada no crossing com back shoulder pass. Eu falei, eu não posso fazer isso, cara. Eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu estou maltratando o cara que está me assistindo, né? Então, esse foi. Então, óbvio, eu falava de tática e tudo, mas eu tentava explicar, traduzir os termos para português, né? E assim, muita gente, eu acho que a maioria, 90% das pessoas gostou que eu fiz isso, né? Mas sempre teve os 10% de gente chata que achava que não, que tinha que ficar aí fechando esse raciocínio, como era a Fórmula 1, né? Que achava que a NFL tinha que ser como estava a Fórmula 1 de 10 anos atrás, que era só especialistas falando e só especialistas entendiam. E o grande público não estava mais entendendo porra nenhuma e estava achando aquilo chato pra cacete, né? Essa é a verdade. É, e foi o que eu tentei fazer. Eu acho que eu fui bem sucedido porque hoje em dia eu faz mais de 2 anos que eu parei de comentar e todos os dias eu recebo mais de uma, sei lá, 3, 4, 5 mensagens de pessoas falando: olha, quando você vai voltar? A gente tem saudade dos seus comentários. Hoje em dia tá muito chato, a gente não entende nada que o pessoal fala, não tem mais ninguém didático, não sei o quê. Né? Então eu acho que deu certo, né? Pelo menos com o público deu certo. Dentro da emissora não deu muito, não, que ali eu Eu não só estava que fazendo muito sucesso. só complementar, ele não vai falar porque ele é humilde, mas a gente ouviu isso, ele ouviu e eu acabei por tabela ouvindo também muito isso no jogo.
Acho que o que ele mais ouviu foi: eu só assisto a NFL por sua causa, eu comecei a ver a NFL por sua causa. Isso que ele falou, não tem mais ninguém tão didático quanto você. Seus comentários fazem muita falta, mas assim, você sentia que a galera estava muito saudosa desse tipo de transmissão, né? E então, só concluindo aí, fechando o tema, eu acho que é 100% isso. É, 100% isso. é total, porque eu até falei por último ali poxa, o nome do time, do Bem-vindo ao Wrexham, Isso, isso. time lá do. Poxa, fugiu o nome do ator aí. Mas o ator canadense, inclusive, aí, o Sim, sim, sim. McLean, acho que é o outro, comprou lá e conta a história lá. E olha só, né? Porque, vamos lá, é um país, é uma cidadezinha muito pequena, né? Wrexham, lá no, na. Poxa, agora o ruim de não anotar as coisas é isso, né? País de Gales. Lá no País de Gales, que não tem lá essa estrutura toda, a cidade, enfim. Mas tem gente indo do Japão ver jogo lá. Então, olha como a gente aproveita pouco isso, né? Porque você imagina, mancha, uma coisa bem feita, né? Até tem algumas coisas aqui, mas um perdão muito mal feito. Você imagina uma coisa daquela qualidade, como o Drive to Survive, ou o Baby No Rex, ou outros que tem por aí. Por exemplo, mostrando aquela atmosfera lá, eu vou puxar a brasa do nosso estádio lá, mancha. A história do time, enfim, convergindo, e isso funcionaria para outros também. Eu estou pegando o meu, porque é o que eu conheço mais. Se isso não ia acontecer também. Porque eu confesso, eu me pego às vezes, pô, eu tô assistindo o seriado ali, ele é um ano depois, né, da temporada. Cara, eu tô assistindo, daqui a pouco eu tô torcendo pro time no meio do negócio. De tão bem feito que é, né? De tão bem feito que é, né? Então eu acho que a gente aqui no Brasil perde muita oportunidade de incrementar o show, sabe? De trazer gente de fora para isso. E aí talvez o contrário, né? Como é que a gente resolve a infraestrutura para trazer de fora? No caso do Rex aí é o contrário, né? O time fez a cidade reviver, né? O time, o futebol fez o negócio voltar. Então acho que é muito mal aproveitado. Assim. Acho que a gente teria que ter capacidade de fazer muito mais isso. Não sei o que você acha, João, sobre isso. É mais da tua área. Independente aqui da, da minha área de atuação específica, eu sou turismólogo, né? Eu me formei em turismo. Então, na realidade, a gente passa 4 anos sentado ali no banco da faculdade, pensando justamente em criar roteiros, criar produtos, criar destinos, né? E daí vem essa ânsia de fazer esse tipo de coisa acontecer. E nada mais legal do que quando você consegue, assim, vender. Você não precisa vender Nova York, né? Nova York se vende sozinho, né? Você vai vender uma intermediação de serviço em Nova York. Mas quando você pega, por exemplo, vou usar um exemplo aqui de. Você pega Orlando. Imaginem o que seria Orlando sem a Disney, né? Seria provavelmente mais uma cidade americana de pequeno, médio porte com uma boa estrutura. E você transforma isso num destino turístico absurdo, né? Então, assim, só estou exemplificando, né, com Orlando de um lugar que não tem naturalmente nada interessante, um lugar que não se formou como Nova York ali, uma cidade, não é cosmopolita, não tem aquela essência de Nova York, de business, de 200 mil filmes que são filmados lá e que as pessoas querem ir lá para ver, não existe isso. Então, fazendo essa analogia, eu não tenho a menor dúvida que se bem feito, óbvio que você está falando do Corinthians, e o Corinthians hoje ainda tem um ponto muito positivo que é ter um estádio de primeiríssimo mundo. Assim, o estádio a gente viu lá no jogo da NFL, equipamento de primeiríssima. E assim, principalmente aí, eu vou tentar olhar isso de uma forma mais ampla.
com todo respeito, é claro, a todos os demais clubes, mas assim, os considerados 12 clubes grandes do Brasil, né? Que o Brasil é o único país no mundo que tem isso ainda, né? Assim, não é nenhuma, pode estar indo na pior fase do mundo, mas assim, não é surpresa nenhuma se qualquer um dos 12 chegar lá e ganhar. Exemplo disso é o Botafogo, que há 3 anos atrás estava na Série B, quase ganhou o ano passado e esse ano está em vias de ganhar. Então, o Santos há 3 anos atrás estava na final da Libertadores, hoje está na Série B. Então, assim, isso mostra que quando começa o ano, qualquer coisa pode acontecer. E o que há por trás da história desses 12 clubes é algo que, se for explorado, e aí eu concordo com você, de uma maneira séria, de uma maneira profissional, você não tem a menor dúvida que vai atrair gente do mundo inteiro. Estou falando aí dos 4 do Rio, dos 4 de São Paulo, dos 2 de Minas, dos 2 do Sul, não tem a menor dúvida Ó, disso. Não tem... posso? Queria acrescentar uma Lógico. coisa aqui. O João Paulo ainda está pegando com o escopo do mundo todo. Eu vou falar que não precisa nem falar do mundo todo, falar do próprio Brasil. Como o Brasil não conhece o Brasil, né? Em 2017 eu fui convidado para fazer uma palestra de futebol americano, porque o Fluminense estava lançando um time de futebol americano lá. E eu fui. E a palestra ia ser no Salão Nobre da sede do Fluminense, lá na Laranjeiras, né? É isso? É isso? Laranjeiras? Laranjeiras, Laranjeiras, exatamente. Eu fui. Cheguei lá, eu cheguei bem cedo, né? Porque é, tinha que montar ali, data show, aquelas coisas tudo. E eu comecei a olhar aquela série, olhar aquele estádio, e falei assim, puta que pariu, que lugar bonito, né? Que coisa. Aí eu comecei a perguntar ao pessoal, de quando que é esse estádio? Ah, 1940, isso aqui. E o que que é aqui? Aí o que que é ali? A sala de troféus. Posso olhar? Pode, é aberta. Pode. Mano, o que eles chamam de sala de troféus do Fluminense é um verdadeiro museu do futebol. De primeiro mundo, é uma coisa linda, maravilhosa. Maravilhosa, assim. Que não mostra só a história do Fluminense. Só que, por algum motivo que eu nunca vou entender, eles chamavam aquilo de sala de troféus. Aquilo tinha que ser. E outra, fechado só para os sócios do Fluminense. Aquilo tinha que ser o Museu do Futebol na sede do Fluminense, aberto a todas as torcidas e a todas as pessoas. Porque o acervo está lá, a história está lá. É só abrir a coisa e usar, né? E a sede do Fluminense é uma coisa maravilhosa, coisa linda. O Salão Nobre ali, sabe, é uma coisa linda. Então, muitas vezes a gente tem no Brasil, a gente tem o que mostrar, a gente só não sabe mostrar, a gente não sabe que tem, a gente não dá valor e a gente não mostra. Isso vale pro esporte e vale para tudo, né? Para quem vai para a Bahia, lá, aquele Castelo Garcia Dávila, né? Esqueci, acho que é isso, é Garcia Dávila, né? Eu nem sei o nome agora, porque porque a última vez que eu fui estava abandonado, destruído, pichado, né? Mesmo em todas as cidades do Nordeste, você tem tanta coisa que poderia ser explorada tão mais, e que, assim, seria maravilhoso para nós brasileiros entendermos a nossa história e para o europeu entender, né, o que foi a história da colonização europeia. Mas não é feito, não tem, o negócio não é mantido fisicamente, não é divulgado, não tem guias especializados, são muito raras as iniciativas dessas no Brasil, tanto dentro do esporte como fora do esporte. Agora, como a gente aqui está voltado para o esporte, eu queria falar isso, cara. O que eu vi lá no Fluminense é um desperdício, porque eles têm um acervo maravilhoso e eu nunca vi aquilo ser divulgado. E se não me engano, até hoje não pode entrar ninguém que não seja sócio para ver. E eu imagino que não deve ter no Vasco. O Vasco tem uma puta história, né? Inclusive de relação de combater o racismo e tudo. Né? O Corinthians tem uma história maravilhosa, o Palmeiras tem uma história maravilhosa. Todos os times têm uma baita história, todos os times têm um baita acervo. Por que que essa porra não é valorizada, gente? Por quê? Eu não entendo isso. Sabe? Nunca vou entender. Não tem explicação. Até porque seria mais convencer um mexicano a vir no Rio de Janeiro e ser a sede do Fluminense do que um japonês ir lá no país de Gales, né? Claro.
Wesley, esse tema está tão em voga hoje em dia e tem que estar. E aí eu vou puxar um pouco de brasa aqui para minha sardinha, rapidamente. A importância histórica do que o Vasco fez em 1924, está completando 100 anos agora, eu não consigo entender como é que isso não vira um baita produto. Só uma contextualização breve. O Vasco foi campeão carioca em 1923, era o atual campeão e um time composto majoritariamente por negros e operários. E recebe uma carta ao final, no início de 24, da associação, que seria como se fosse a federação da época, composta pelos outros grandes clubes hoje, mais dois pequenos, se eu não me engano, a América e a Portuguesa, dizendo que se o Vasco não demitisse, não deixasse de usar os negros e operários, não poderia disputar o próximo ano. E aí, o presidente, à época, escreve uma carta endereçada à associação, conhecida até hoje como resposta histórica, dizendo que se tivesse que abrir mão de participar, que abriria, mas que não abriria a mão dos atletas negros e operários. E a partir deste ano, para que possa ter uma questão de igualdade, porque eles entendiam que o Vasco estava levando vantagem por ter negros e operários no time, abre a oportunidade, todos os clubes passam a ter os negros e operários podendo praticar o esporte. Esse ano o Vasco lança uma camisa, 100 anos da resposta histórica, onde conforme os jogadores transpiram, a carta aparece escrita na camisa. A camisa seca não mostra a carta. Conforme o jogador vai transpirando, os jogadores terminam o jogo com a carta aparecendo escrita na camisa. Isso só apareceu lá fora e aqui em coisas muito nichadas. Muito nichadas. Muito nichadas. Então, assim, eu não consigo entender como é que isso não vira um baita de um produto e é levado para que esse exemplo que você deu, para que as pessoas venham para cá e se hospedem e fiquem e deixem recursos para a cidade, faz o fenômeno turístico aconteça. Porque é motivo suficiente para isso. É uma história riquíssima, né? É isso. E eu vou confessar que eu sou um que não vi. E olha que E eu não você acompanha. sou exatamente um cara que não tô ligado, né, no que tá acontecendo no esporte e eu não vi essa camisa. Mas vou Pois é. deve ser muito legal. Procura que você vai. Isso, Você vai. Então, assim, isso era para ser notícia no mundo todo. Isso era pois para sair é. em jornais do mundo todo, Pois né? é. Pois Isso é. é um negócio, é Muito mal uma explorado. iniciativa sensacional que tinha que ser notícia no mundo todo. E assim, só para não dizer que a gente só fica falando mal do Brasil, nossos vizinhos argentinos também cometem esses erros, cometem muito. Eles, alguns anos atrás, tiveram uma iniciativa que eu achei fantástica, mas que foi tão mal conduzida depois que ela faliu e era uma fantástica. Foi criado um hotel do hotel do Boca Juniors em Buenos Sim, Aires. E eu fiquei sim. hospedado no hotel, tá? E o hotel era cheio de memorabilia do Boca Juniors, né? De troféus, tudo. Cada quarto tinha na porta um jogador famoso. Eu fiquei no quarto Maradona. Mas assim, vê-se que ali houve assim, eu não sei qual foi o problema, que não fizeram uma divulgação, isso não apareceu, até não aparecia em lugar nenhum. Tanto que quando eu fui, fiquei muito, assim, surpreso positivamente. O hotel, como hotel, era um hotel mais ou menos, tá? Hotel de centro de cidade, hotel meio que para executivos. Mas como um local de preservação histórica, era maravilhoso, era lindo. Mas assim, você não via aquilo em nenhum guia, não tinha nenhuma propaganda. Eu fiquei sabendo meio por acaso, assim, sem querer. E eu fui, e o hotel, como era um hotel que ficava no centro da cidade também, ali numa área que não é, nem é a área, mas eu acho que ele acabou não aguentando né? Você até escreveu uma E reportagem para o Viajando por Esporte, não escreveu? escrevi, eu Dessa fiz, viagem? acho que tá lá, eu tenho que tá lá a reportagem, né? Mas infelizmente não deu certo e tiraram toda a memorabilia de lá, não sei para onde foi, e virou um hotel normal depois, né? Então, assim, infelizmente nós na América Latina estamos muito atrasados nesse sentido. Você vê, eu quando fui para Inglaterra, e vou dar um exemplo de outro esporte, em Twickenham, que é um estádio
o templo do rugby na Inglaterra. Cara, eles têm um museu no estádio. O museu está sempre lotado. Eu fui lá de dia de semana, estava lotado de gente. E tem hotel dentro do estádio. Você assiste o jogo da sua cama, né? E ali tem uma fila para se hospedar naquele hotel. É impressionante, assim, né? Então eles fazem um marketing muito bem feito ali, né? Então, o fã de rugby ele vai para aquele hotel, ele vai se hospedar ali, porque ele vai ter o Hall da Fama ali, o museu, e ele vai ver os jogos ali, e em torno do estádio tem um monte de estátua que ele vai tirar foto, né? Os caras souberam pegar um estádio que, a rigor, é apenas um monte de arquibancada junto e transformar num lugar que a semana inteira tá cheio de gente. É isso. Você pega um exemplo de Dortmund, Wesley, uma cidade que turisticamente, ok, é uma cidade legalzinha, mas que tem várias parecidas na Alemanha. O que o Borussia faz com essa cidade é dia de jogo do Borussia, você não consegue hotel. Você não consegue hotel. Assim, as pessoas vão, os turistas vão. Assim, você está falando de Dortmund, entendeu? E as pessoas. É certamente um dos destinos aqui, dos alternativos que a gente mais vende. Muito, Então, né? muito por causa da áurea que tem em torno da torcida do Dortmund lá. Sim, da muralha amarela e tal, enfim. Você não precisa muito, né, Pode, para isso, né? pode fazer piada ruim aqui, né? Pode, claro. O pessoal vai para Dortmund, porque o outro Borussia, a cidade lá é muito difícil falar o nome, o Mönchengladbach lá. Mönchengladbach. Ah, vamos para Quer dizer, Dortmund, que é mais fácil. Mönchengladbach é como a gente fala, né? Eu acho que deve ter uma pronúncia em É. alemão diferente, né? Vou passar, vou passar. Aqui tem muito alemão, então aí eu vou passar vergonha. Aqui no sul tem muito alemão. Eu só queria, o Wesley, rapidinho, eu posso dizer aqui, só falando um pouquinho do turismo convencional, A gente ia para aí agora. Pode, ia pode. para aí? Então, rapidinho aqui, o meu sogro, a minha cunhada mora no Canadá, né? A irmã da minha esposa mora em Toronto, desde 2018, se eu não me engano. E ano passado, meu sogro e minha sogra foram visitá-la e não sei se foram os primeiros clientes do Mancha em Niagara, mas se não foram os primeiros, foram um deles, né? Um dos primeiros. E assim, que feedback maravilhoso que a gente recebeu de como ver de uma maneira diferente, inclusive o feedback da minha cunhada, que já tinha ido várias vezes e que conheceu de uma maneira diferente. Então, assim, eu estou ligando os pontos aqui, tá? Entre a criação de produtos que a gente vinha falando, dos times e tal, estou ligando os pontos de como um profissional pode fazer a diferença e transformar a Mas sua viagem. você sabe que eu vou contar uma história curiosa sobre essa ocasião aí. Você sabe que essa visita da família do João Paulo aqui, que eu servi de guia para eles, não estava fazendo nem profissionalmente isso ainda, só foi meio casual assim. Me ajudou muito. Sabe por quê? Por um fator maluco aqui. Eles vieram em final de dezembro, ou começo de janeiro, final de dezembro. Acho que tá mutado. Desculpa, isso, eles foram passar o Natal com ela. Isso. E assim, é uma época de clima muito frio aqui, é invernão, né? E quando eles vieram aqui para Niagara, cara, tava acontecendo um fenômeno meteorológico aqui que eu só vi acontecer naqueles dias, cara. Ficou 5 dias seguidos com uma neblina que você não enxergava 20 metros na frente. Eles não conseguiram ver as cataratas de Niagara porque tinha uma neblina, cara, que eu juro pra você, assim, pra andar na estrada, deu acidente e tudo, porque você não via 20 metros, ficou 5 dias de neblina aqui. Então, eu ali, quando eu fui fazer os passeios com eles, eu falei, mano, eu preciso dar um jeito de fazer esses caras gostar disso aqui, porque tá neblina, não se enxerga nada. Então eu comecei a contar a história, falar a história e usar aquilo, né? Porque não, a coisa não se vendia por si própria naquela situação de neblina, né? Tanto que eu levei eles na praia, porque tem praia aqui, né? E eu falei, vou levar eles na praia.
a gente da areia, você não conseguia ver a água. Eu falei assim, ó, eu vou querer que vocês acreditem que tem água ali na frente, tá? Aqui, ó, estão entre areia, nuvem e atrás da nuvem tem água, tá? Tava assim. Então foi um bom treinamento, viu? Porque o que eu tive que falar ali. O Paulo me fez lembrar, ué, rapidinho. Eu abri a agência em agosto de 2009. Em outubro de 2009, eu fiz um roteiro para uma cidade chamada Conservatória, aqui no estado do Rio. Eu não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar. Chama a capital da Cidade da Seresta. Seresta. É isso, Isso, capital da Seresta. exato. Conservatório tem duas ruas, a que sobe e a que desce. Todas as casas da cidade têm uma plaquinha com o nome de uma música. E todos os sábados à noite, um grupo de seresteiros locais fazem as duas ruas, param na porta das casas e cantam a música que está na placa. O morador ou sai para agradecer, ou se ele não estiver disposto a sair, estiver com visita, não estiver com vontade, está cansado, ele pisca a luz da casa dele algumas vezes em forma de agradecimento. E Conservatória criou um belo produto turístico com isso. Um belo produto turístico. Está lotado, absolutamente lotado, todo final de semana. Todos os finais de semana. E eu operei o meu primeiro grupo para Conservatória, né, pela JPM. Aí não tem nada com Turista FC. Fui para Conservatório em outubro, Paulo. Chego sexta-feira à noite lá e o recepcionista do hotel me chama e fala o seguinte: tá com previsão de chuva para amanhã a noite toda. E quando chove não tem seresta. Falei, cara, o que eu vou fazer com essas pessoas, né? E todo mundo ansioso pela seresta, né? E aí a gente pegou o ônibus que levou o grupo até lá, fomos até Valença, que é uma cidade histórica com muitas fazendas do ciclo do café. Fizemos um tour em Valença e na volta, quando deveria parar em Conservatória no centro para ver a seresta, o ônibus para no meio da estrada. A gente conseguiu o contato do principal seresteiro. Ele morava no meio da estrada. O ônibus parou sem que ninguém entendesse nada. E o seresteiro sobe tocando violão e foi tocando a seresta do trajeto inteiro de retorno privativo para o grupo. Então, assim, você falou disso, e a gente, enquanto profissional de turismo, né? Eu não sou guia, mas ali, enquanto dono da agência, você, enquanto guia, a gente tem que estar preparado para essas coisas, porque os fenômenos naturais vão acontecer. Eu confesso a você que aquela época eu não tinha nem sequer aventado a possibilidade de chover, eu não pensei nisso. Falta de experiência, falta de maturidade, não pensei nisso. E até hoje eu tenho clientes que estiveram nessa viagem e falam: foi a melhor experiência de conservatória que eu tive na minha vida inteira, porque foi a primeira vez que eu tive uma seresta privativa. Eles pediam as músicas, não teve que respeitar as músicas das casas, cada um começou a pedir sua música. O seresteiro seguiu para o hotel com a gente, continuou uma parte da noite no hotel. Enfim, um exemplo aqui, Wesley. Aí aqui tem criação de produto, tem senso de improviso, tem senso de planejamento que a gente precisa ter para isso também. Então, assim, foi um exemplo legal que o Paulo me fez lembrar aí por conta da neblina. E o meu sogro falou, engraçado, o Paulo me mandava mensagem falando assim: eu estou muito preocupado, está com muita neblina. O meu sogro falava assim: tá tudo ótimo aqui. Acho que a gente só não deu sorte que está com uma tal neblina aqui, que ele está dizendo que não costuma ter, não, mas está tudo maravilhoso. Ou seja, é o que importa. Olha a sensação dele, né? É isso. Eu acho que. E era essa a minha pergunta pro Mancha. O futuro do negócio turismo, ele está atrelado a isso, a experiência e história, e não, e não só mais aquelas viagens protocolares de se conhecer aquela meia dúzia de ponto turístico que todo mundo sabe, enfim. É isso o futuro talvez um pouco do presente do negócio, mas o futuro do negócio para se sustentar mesmo é esse?
Eu acho assim, o João Paulo pode te falar até melhor do que eu, porque ele é um empresário e ele vive isso na carne. Eu fiz aqui a pós-graduação em gerenciamento de turismo e a gente estudou muito isso. Qual que é o futuro do turismo, para onde o turismo vai, até porque esse turismo de massa, você vai ter cada vez mais para frente restrições até legais ao turismo de massa por questões de preservação do meio ambiente, sustentabilidade e tudo mais. Ele não vai deixar de existir, o turismo mais protocolar, ele vai existir para sempre, até porque tem gente que quer isso. É mais barato e tem gente que quer aquela coisa rápida. Eu quero tirar uma foto com a Estátua da Liberdade, com a Torre Eiffel e pronto. Mas o que vai acontecer, o que já está acontecendo e vai acontecer no futuro, é você ter mais diversidade de opção. Quer dizer, o cara quer fazer esse turismo protocolar, ele tem lá. Mas ele quer fazer uma coisa mais direcionada, ele quer fazer uma coisa em grupo particular, de 4 pessoas, de 6 pessoas. Ele quer fazer só com pessoas. Só, eu só quero. Tem viagens hoje aí, o João Paulo sabe. Grupo só de mulheres saindo para viajar, né? É, o turismo LGBT, tem um turismo esportivo que vai só quem é fã de esporte. Então você vai, na verdade, você está tendo uma gama, uma opção de turismo em nichos que não existia antes, e cada vez mais esse turismo de nicho está sendo. Tanto que no college, aqui no Niagara College, a gente tinha uma disciplina específica, que era turismo de nichos. Né? O turismo de nichos é uma tendência mundial. Não que ele vai acabar com o turismo tradicional, mas ele vai agregar muito e ele vai ser sempre a segunda viagem da pessoa. A primeira pode ser a protocolar, mas a segunda não vai ser mais protocolar. A segunda ela vai escolher um nicho e vai fazer aquilo que ela gosta, muito específico, com as mesmas pessoas que têm o mesmo histórico e mesmo tipo de background dela. Então, acho que é por aí que vai. E é o que o João Paulo está fazendo, inclusive, tanto na JPM quanto na Turista FC. Eu vejo muito isso. Não, até eu vou fazer uma propaganda de graça aqui, mas enfim. Aqui em Porto Alegre tem um. Os caras montaram um turismo. Como que é? Poxa, Poa Assombrada chama. Ó, propaganda de graça. Os caras começaram pequenininho assim, mas tá sempre cheio, cara. Eles fazem um tour pelo centro da cidade ali, mostram alguns prédios que tem alguma história curiosa por trás e tal, e tá sempre cheio. Então, lógico, dentro da capacidade dele, né? Que esse cheio, acho que é grupo de 20 pessoas que eles fazem, não sei se tanto tal, é de noite. Tem essas coisas, se tiver chovendo não sai e tal. Mas eu acho que é bem isso, né? Você vai pegando aquele nicho e dentro da tua capacidade você atende e ele tá ali, tá fazendo a roda girar com uma coisa que estava ali. Ninguém estava utilizando aquela história que estava ali já, né? Fala, João, eu te cortei aí. Não me de forma alguma. Eu que ia te cortar, desculpa, me empolguei aqui. Além de um processo que está acontecendo de valorização dos nichos, das pessoas estarem nas mesmas tribos, o Mancha falou em background e histórico, e eu acrescento interesses, Paulo. Acho que assim, as pessoas com os mesmos interesses, acho que isso também isso está acontecendo. Agora, só puxando um pouquinho para trás, isso passa também por uma questão de necessidade de adaptação das empresas. Por quê? Quando eu abri a JPM em 2009, o nosso produto era vender intermediação, porque se comissionava muito bem no mercado de turismo. Se eu vendesse uma passagem aérea, minha comissão era muito boa. Se eu vendesse o hotel, a comissão era muito boa. Se eu vendesse um pacote, a comissão era muito boa. O mercado passa, com o advento da internet e das OTAs, as Online Travel Agents, por um processo que a gente chamou de desintermediação, onde o cliente está na ponta, passa a conseguir buscar direto o prestador de serviço através dos seus sites. Tá? Você não tinha como você pensar, por exemplo, na Varig e escoar a quantidade de passagens que ela tinha para vender, aquela capacidade enorme de aeronaves, sem o mercado de agências. Quando, de repente, surgem os sites e surge a internet com uma possibilidade absurda de escala. Né? Então, o poder da escala faz com que os intermediários passem a ter menos valor para as empresas. Então, o que eu te comissionava em 12, agora é em 10, em 8, em 5, em 4, em 3, em 2, em 1 e alguns cenários em até 0. O mercado se vê da seguinte maneira: o que eu faço para sobreviver? O que me comissionava em 12, agora comissiona em 0. Eu passei de um ano para outro
eu vendi o dobro do ano anterior, isso lá em 2011 para 12 ou 10 para 11, eu vendi o dobro do ano anterior e deixei menos dinheiro na mesa. Por quê? Foi o ano do achatamento das comissões. É o ano que o processo de desintermediação está a todo vapor. Por conta disso, os operadores de turismo param e falam assim: pô, estamos efetivamente na era do conhecimento, que era só uma coisa que a gente via muito distante. Não, esse negócio chegou. E aí agora a gente precisa pensar no quê? Na reintermediação. Tá? Esse processo de reintermediação passa pelo quê? Eu tenho que ter produtos próprios, porque passagem aérea, reserva de hotel, locação de carro, seguro viagem ou qualquer outra coisa que uma agência de viagem venda até hoje virou commodity. O que significa isso? Qualquer site vende, qualquer empresa vende. Houve um processo de comoditização desses serviços. E a intermediação, que é importante até hoje, é claro que passou a ser interessante só se você transacionar num volume monstruoso. Se você não transacionar num volume monstruoso, não dá mais para viver só de intermediação, só de comissão. Então você passa a ter que usar aquilo que Deus lhe deu, a sua mente, o seu cérebro, para criar produtos, ter seu produto próprio, ter a sua marca impressa, fazendo com que as pessoas paguem, não para você intermediar a venda, a compra de uma passagem aérea ou de uma reserva de hotel, mas passa a comprar um produto que tem o seu DNA impresso, e eu não tenho a menor dúvida que é o que essa empresa aí de Porto Alegre está fazendo. Então, acho que era legal dar esse contexto também, que foi uma questão de adaptação à necessidade do mercado. Não, e você e você nesse trecho aí deu uma aula que serve não só para o turismo, né, João? Para o mundo dos negócios em geral, né? A maioria dos negócios hoje, se você não tiver nada diferente, se você não agrega valor no teu negócio, né? Se você é só um bar, se você é só um posto de combustível, se você é só um supermercado, não é que você não vá sobreviver, você pode até sobreviver, enfim, mas se você não tiver a capacidade de achar o teu público, isso eu trabalho com consultoria, né? E é uma das primeiras coisas que a gente pergunta é isso. Quem é você? Quem é o Aqui no, que você quer ser? Qual a tua empresa atende quem? Porque se você não entender isso, todo o resto não vai. aqui na pós que eu fiz aqui de gerenciamento de turismo, tinha uma sigla que todas as matérias a gente ouvia aquela sigla o tempo todo, que é USP, Unique Selling Point, né? É aquilo que te diferencia dos outros, né? É aquilo que no Canva ali, que você bota lá no papel ali, nos quadradinhos das coisas, aquilo é o que vai definir. É isso aqui que me faz diferente dos outros. É por causa disso aqui que o cara vai me escolher, não vai escolher o outro. Eu não sei se em português, como é que seria em português isso, certamente tem alguma tradução, mas aqui a gente chama de Unique Selling Point, né? Que é a tua coisa única, aquilo que te torna único, né? Isso mesmo, eu acho que DNA, DNA é a melhor que a gente usa bastante aqui. é a tua identidade como empresa. Porque eu gosto muito, quando eu cheguei aqui no Sul, eu vou fazer mais uma propaganda de graça. Quando eu cheguei aqui no Sul, a primeira vez que eu vi o comercial do Zafari, que é um supermercado que tem aqui, até tem em São Paulo agora também, né? E o slogan deles é assim: economizar é comprar bem. Cara, não é barato. O cara tá te dizendo, não é barato. E não é mesmo. Não é um supermercado barato. É. Você vai lá, é uma decoração diferenciada, vai ter um produto diferenciado, enfim. E o preço tem o cara para colocar as tuas coisas dentro da sacolinha, em todos os caixas, que a maioria dos mercados não tem hoje e tal. Mas ele te comunica isso no slogan. Eu sempre acabo usando esse exemplo. Falo, cara, assim, eu vi o comercial do Zafari uma vez, eu entendi. Economizar é comprar bem, não é barato. Né? Então, isso parece simples, mas é muito difícil as empresas conseguirem amplificar dessa forma, porque ele acaba falando assim: não, mas eu quero vender para isso, mas eu quero vender para aquele também, eu quero. E aí se perde. E aí se perde. Então, isso é muito. Sabe quantas vezes eu chamei para detetizar minha casa? Uma empresa? Sei lá, acho que nenhuma. Agora, para qualquer carioca, você vai falar o seguinte: agora eu que vou fazer uma propaganda de graça aqui.
2569 em Cetizan. É um pouco mais caro, mas é muito melhor. Isso é um slogan que eu ouvia a minha vida inteira. Eu sei o telefone da empresa. Eu sei o telefone da empresa. E qualquer carioca sabe. E aí eu acho isso brilhante porque ele já está te comunicando. Olha aqui, eu sou mais caro. Ele coloca isso no slogan. É um pouco mais caro, mas é muito melhor. E é líder absoluta de mercado. Sim, sensacional isso. Exatamente. Construção de marca, né? Construção de. Ou como meus amigos do marketing vão preferir, construção de brand. Branding. Eu tenho um pouco de problema com isso. Eu sempre tento achar palavra em português. E você sabe que não isso é o problema, né? O pessoal gosta do termo Gosta. do brand. Vamos passar por um processo de rebranding. A expressão da moda. Nós chegamos a 1 hora e meia, então eu vou começar a encaminhar para a gente terminar. Eu vou passar a bola para o Mancha, que tá mais quietinho nesse fim aqui. E, Mancha, queria que você usasse aí um tempo final aí para falar um pouco do teu negócio, do turismo em geral, enfim, o que você quiser. O bom de internet é que a gente não tem tempo, né, cara? Então fica à vontade. A mensagem que eu tenho é a seguinte: para quem está pensando em viajar, né? A gente sabe que hoje com o dólar, essa coisa toda é difícil, mas assim, duas coisas que eu quero falar. Primeiro, viajar é possível, basta planejar, né? É, a questão não é eu tenho ou não tenho dinheiro para viajar, é quando eu vou ter dinheiro para viajar, né? Então, assim, se você se planejar com antecedência, você consegue viajar. A segunda coisa é assim, acho que cada vez mais as pessoas precisam sair um pouco do clichê, sabe, das viagens, né? Eu, eu tô aqui numa região muito turística, todo mundo conhece as cataratas de Niágara, nem que seja pelo desenho do Pica-Pau. Mas, assim, a grande surpresa para mim foi que não foi uma surpresa de quando eu vim morar aqui, eu já tinha conhecido a região antes, é que aqui não tem só as cataratas, aqui tem um monte de coisa. Inclusive, se você não quiser ir nas cataratas, você vai se divertir da mesma forma, que tem um monte de coisa. E isso vale para qualquer destino turístico, né? Você tem nos Estados Unidos, eu vejo assim muitas vezes, eu conheci um cara outro dia que ele viajou 17 vezes para Orlando. E eu falo assim, cara, tudo bem, ok, Orlando é legal, mas se você viajou 17 vezes por Orlando, por que que você não foi uma vez para Pittsburgh? Por que que você não foi uma vez para Denver, né? Por que que você não foi uma vez para San Diego? Porque, assim, o país é muito diferente. Pittsburgh não tem nada a ver com Orlando, que não tem nada a ver com San Diego, que não tem nada a ver com Califórnia, que não tem nada, sabe? E a gente vê muito o brasileiro cometendo esse erro, né? De não, eu fui para um lugar, gostei, vou voltar para aquele lugar. Não volta, vai para outro lugar. Você ou volta, mas fica um dia, mas depois vai conhecer outras coisas. O mundo é muito mais do que os clichês, né? E muitas vezes, e o João Paulo vai concordar comigo, se a gente é, fica preguiçoso como cliente e larga na mão das agências tradicionais, a gente vai viajar para o clichê, entendeu? Então, tente usar agências como a JPM, que consegue fazer uma coisa mais personalizada para você, e pensa a sua viagem, pesquisa um pouco a sua viagem, porque vai ser muito melhor o resultado final do que você jogar na mão de uma outra pessoa que vai decidir por você, tá? Então, o turismo não é uma coisa de mão única, que você paga o cara e ele te devolve. Não, você tem que bater bola, tem que, né? É importante para você se posicionar para o agente de viagem, ou para a pessoa que está cuidando da sua viagem, entender quem é você e o que você vai gostar, né? E você sair um pouquinho do clichê. Esse é o recado que eu tinha para dar. Show de bola. João, eu depois ainda vou voltar no Mancha ali e em ti, mas eu quero que você dê o recado final aí, enfim, a mensagem. E para ti, depois vou voltar no Mancha. Já vou te pedir para no final aí deixar um livro. Deixa uma dica de livro aí, de preferência.
sobre o nosso tema, mas se não for também, tá tudo certo. Claro que sim. Agradecer pela oportunidade, sempre uma honra, um prazer. Foi uma emoção gigantesca para mim estar na NFL Brasil ao lado desse cara, assistir o jogo do lado dele. Sim, fiquei emocionado de verdade. Se alguém me falasse quando eu comecei o Turista FC que 8 anos, cara, daqui a 8 anos você vai estar com um grupo vendo um jogo da NFL no Brasil ao lado do Paulo Mancha. Eu falo assim, acho que nem talvez nos melhores sonhos profissionais da minha vida eu imaginasse isso. Então, ele além de um baita profissional, ele como ele é um baita profissional, mas ele é um ser humano ainda melhor para quem conhece ele de perto. Então, assim, o que eu quero dizer só com isso é, cara, você tem um sonho, assim, o meu era operar turismo esportivo, assim, e vai atrás, não desiste, não. A gente levou uma pessoa para o Super Bowl de Atlanta em 2017, duas para a final da Champions em Milão em 2016. Esse ano a gente levou 120 para Londres e vamos levar mais para Munique. Então, assim, e o Super Bowl todo ano acontece, e ano que vem vai acontecer de novo, com mancha lá, e não entendam um propósito, um DNA, tenham um DNA forte, uma cultura forte, corram atrás e as coisas acontecem. Podem demorar, mas acontecem. E o livro, o que me inspirou totalmente para fugir só da intermediação para o Turista FC, com produtos próprios, chama-se A Estratégia do Oceano Azul. Recomendo muito, muito. Foi o livro que eu não vou dizer que mudou a minha vida, já li livros que mudaram mais a minha vida, mas foi o livro que me ajudou a entender o que eu tinha que fazer para fugir da intermediação para a criação de um produto com DNA. Então, recomendo muito. A Estratégia do Oceano Azul. Fácil de achar. Antes de voltar para o Mancha ali para ele mostrar o livro, eu só quero aproveitar esse momento final aqui para dizer uma coisa que eu sou, cara, eu sou muito entusiasmado com o sucesso ali, né? Você vê que o João estava contando ali, eu me arrepiei, cara, porque eu exercito muito isso, assim, ficar feliz com a conquista dos outros. Acho que isso engrandece a gente. Mas eu queria, você falou do Mancha, cara, e eu queria falar uma coisa que eu não falei para ele, porque eu falei, não, um dia eu vou fazer outro episódio com ele e vou dizer isso para ele. Você sabe que quando eu comecei lá a fazer o podcast, eu convidava meus amigos, né, tal. Na verdade, eu comecei fazendo sozinho, depois comecei falando com os amigos, né. E aí eu falei, eu sou um cara de pau, assim, eu falei, eu vou começar a mandar no Instagram, assim, aleatoriamente, umas pessoas que eu admiro, assim, vamos ver, né, enfim, não tenho nada a perder, né, vou tentar. E, cara, o Mancha me respondeu exatamente assim, vamos fazer, marca o dia. E ele não sabe, é óbvio, mas ele ter feito isso e ter gravado comigo, feito o programa, ele me deu coragem para fazer isso com outras pessoas, né? Porque se eu, naquele momento, ninguém tivesse topado, talvez tivesse acabado ali, né? Talvez eu não, né? Mas como ele topou, ele deixou aquele negócio de, não, eu consigo chegar num cara que eu admiro tal. E lógico que ainda hoje a maioria ou me ignora ou não responde, mas vez por outra, né? Vez por outra alguém responde e eu tive a oportunidade de conversar com nesse caminho aí um monte de gente que, enfim, conversei com o Oscar, que, enfim, conversei com várias pessoas, mas principalmente nesse nicho assim de pessoas, vamos dizer, mais conhecidas e que a gente admira. Se o Mancha não tivesse naquele momento ali topado e ter tido esse desprendimento que é dele, assim, com certeza eu não estaria até agora fazendo aqui o podcast. Então, eu tinha que te dizer isso. O Mancha ele teve por muito tempo o vídeo mais visto do canal, né? Agora, recentemente foi ultrapassado pelo Oscar, mas
continua sendo o segundo. É, mas tem uma coisa assim, ó. O Mancha ele tem o recorde absoluto de visualização num dia só. Outra coisa que ele também não sabe. Ele, ele, ele fez uma história, acho, com a caixinha de pergunta, e alguém perguntou: por que você saiu da ESPN? E ele respondeu assim: no minuto tal desse vídeo tem a resposta. E aquele dia, aquele momento ali é o pico de visualização do canal até hoje. Então, queria aproveitar para fazer esse registro. Só para não deixar passar batido, comigo a história é exatamente a mesma, tá? Porque esse jornalista que me passa o e-mail dele, não conhecia ele, não. Ele me deu o e-mail, eu falei: olha, eu sou o João Paulo aqui, tô começando o Turista FC, tava começando mesmo, e ele respondeu o e-mail, topou, e a gente só tô querendo fazer esse registro para mostrar que não foi ele foi uma dádiva ali daquele momento. Não, não, é o comportamento recorrente dele mesmo. Esse cara é um ser humano fora da curva. É que eu não tenho nada para fazer mesmo. Não, não, legal. Obrigado pelas palavras dos dois. Eu não tenho frescura. Quando eu posso, eu faço. E, enfim, nunca tive essa frescura. Eu sempre falo, porque o pessoal, por eu ter feito televisão tanto tempo, o pessoal me acha que eu sou um cara da televisão. E eu não sou um cara da televisão. Eu estive na televisão por 16 anos. Eu me formei no jornalismo impresso. O jornalismo impresso te deixa muito humilde, porque você pode escrever a melhor reportagem do mundo, entrevistar milhões de pessoas, o seu nome vai aparecer pequenininho lá no final e ninguém vai ler o seu nome. Então, jornalismo impresso te deixa muito humilde. E eu me formei no jornalismo impresso. Mas obrigado pelas palavras. O João Paulo falou um livro, né, mais assim, que te engrandece. Eu vou indicar um livro de curiosidade aqui, mas que acho que, sim, que no fim das contas também mexe com a cabeça para a gente. Eu aqui no Canadá estava andando, achei numa livraria esse livro aqui, ó, O Atlas dos Países Extintos. Então, é um livro inteiro sobre países que já existiram e não existem mais. Mas o curioso disso é assim: eles não existem como estrutura política, mas o território está lá, o lugar onde eles existiram está lá. E isso, para a gente que é do turismo, é muito legal, porque você começa a pensar: nossa, se eu fizer uma viagem para esse lugar, eu vou querer saber a história, né, desses países extintos, né? Isso, para um guia turístico, é um prato cheio esse livro, porque o que te dá de história para contar para as pessoas. E em homenagem ao Wesley e as pessoas que moram com ele, olha que país extinto tem aqui, ó. Vocês conseguem ler? Olha só que Muito legal, bom, muito gente. bom, muito bom, muito bom. Então é isso aí, a dica é essa aqui, ó. O Atlas dos Países Extintos do Gideon Defoe. É isso. Sensacional, sensacional. Muito bacana mesmo, porque eu fiquei curioso, fiquei curioso. Esse eu não conheço, vou procurar, vou procurar. Bom, eu não vou ter a pretensão de indicar livro, né? Mas ao longo aí do programa eu indiquei algumas séries aí que tem a ver com o nosso conteúdo. Boa, muito boas, por sinal. Principalmente o Bem-vindo ao Rex aí é menos conhecido. Quem tiver curiosidade de ver, eu anotei aqui o Ryan Reynolds, o ator, só para entregar o serviço direito, que é dono aí do clube lá, junto com o McLean. Então, acho que são duas histórias que exemplificam o que a gente está falando aqui de criar um produto e fazer um nicho ou surgir ou ressurgir, né? Aí um que surgiu e o outro que ressurgiu, assim, dentro do esporte. Bom, não tem palavras aí para agradecer mais uma vez. Baita papo aí, quase 2 horas, né? De conversa, como sempre, muito boa. Eu acho que a gente esclareceu alguns pontos aí sobre o que, para onde que vai o turismo, né? E principalmente a mensagem até que o Mancha enfatizou aí no fim de que planejando dá para fazer, né? E planejando dá para fazer muita coisa na vida, né? Já puxando para o meu assado aí do planejamento, planejando dá para fazer bastante coisa. Que as pessoas muitas vezes querem as coisas assim e assim, e às vezes é difícil, né? Mas planejando dá para fazer uma boa viagem, dá para fazer muita coisa. Não dá para fazer tudo, mas dá para fazer muita coisa. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de vocês aí. Vai ao ar quando? Já tem previsão? Acho que aqui vem. Acho que é sem ser Quando? Desculpa. essa quinta a outra. Então eu vou deixar um jabazinho breve aqui, posso?
Para quem tiver afim aí, estiver assistindo a gente de ver a final da Libertadores, dia 30 de novembro, em Buenos Aires, ainda dá tempo. Temos alguns lugares ainda disponíveis. Talvez quando for ao ar não tenha mais, mas eu vou aqui fazer o meu papel de comercial e tentar, né? Então, uma experiência única, uma final completamente inesperada. Quem puder, acessa lá o turistafc.com.br, que a gente ainda tem alguns lugares disponíveis. Obrigado, Wesley. Obrigado, Mancha. Um beijo grande para vocês. É, sigam, né? Tanto o João quanto a Turista FC e o Mancha vai estar aqui, né? Nas descrições, tanto no Spotify ou no YouTube, onde você estiver vendo. Se você estiver pensando em ir para o Canadá, eu vou te dizer que eu acho que não vai ter um cara melhor para te receber lá. Deu para ver nessas quase 2 horas aí que com certeza é um cara que tem um repertório para te receber aí, vai te receber muito bem. E se você não quer se arrepender como eu, né? Se você tá afim de ir num evento esportivo aí, procura a Turista FC aí que vai garantir que você vai com uma experiência muito legal. Tenho certeza que você não vai esquecer disso. Na próxima, acho que ano que vem vai ter de novo, e aí não vamos falhar dessa vez, não vamos correr o risco. Bom, para você que está aí do outro lado, eu espero que você tenha curtido, que esse papo tenha feito sentido para você. Sempre lembrando que é só um podcast, né? Se você se interessou pelo assunto, se achou interessante, vai estudar, vai ler. Talvez comece pelos livros que os nossos amigos indicaram, mas tem um universo de leitura aí para você explorar. Um podcast está longe de dar conta de você aprender alguma coisa. É só para te deixar curioso. Aí bate na porta e vai adiante. Mancha, obrigado, fica com Deus, se cuida, João também. E você do outro lado, volta semana que vem. Voltando semana que vem, mais uma vez, seremos eu, você e as circunstâncias. Fique bem, se cuide e até lá. Obrigado, gente.